Adriana Falcão tem 38 anos e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que ela nunca explicou para ninguém. Os cabelos crespos estão presos num coque que ela mesma fez no retrovisor do carro às 5 da manhã, com 2 grampos e uma borracha de cabelo que já deveria ter sido aposentada há meses. A pele escura tem aquele brilho seco de quem não dorme direito há dias, e ela sabe disso. Mas o hidratante está no banheiro do apartamento na capital, e o apartamento na capital está a 240 quilômetros daquela estrada vazia. O terno grafite foi passado com pressa. Dá para ver a marca triangular do ferro no ombro esquerdo se você olhar com atenção. E a câmera sempre olha. Sempre olha o que os outros fingem não ver. As pequenas rachaduras na armadura que todos usamos para enfrentar o mundo. Ela dirige um Honda Civic preto com pequenos arranhões na lateral direita que alguém tentou cobrir com cera automotiva. E o banco de passageiro está tomado por dossiês amarelados, petições datilografadas, fotografias grampeadas e um crachá da OAB virado de cabeça para baixo, como se fosse proposital. No fundo do porta-luvas, embaixo do manual do carro que ela nunca leu completamente, há uma fotografia pequena e dobrada nas beiradas. Nela, uma mulher mais velha, negra, de avental floral desbotado, sorrindo na porta de uma casa simples com grade pintada de azul, que já foi azul bebê, mas agora é quase cinza. A mãe. Adriana não olha para a foto quando dirige essas estradas longas, mas sabe que ela está lá, como uma âncora silenciosa que a conecta ao lugar de onde veio e ao motivo de estar onde está. O GPS anuncia que em 47 quilômetros ela deve virar à direita na saída para Araçatuba. Ela desliga o GPS com um movimento irritado do dedo indicador. Conhece o caminho não porque já veio antes a essa cidade específica, mas porque estudou cada quilômetro dessa rota enquanto estudava cada linha do processo que a trouxe até aqui. É assim que ela funciona, é assim que construiu a reputação que tem. Adriana Falcão não confia em tecnologia, não confia em sorte e há muito tempo parou de confiar completamente em pessoas. Aprendeu isso cedo demais. Numa cidade pequena do interior da Bahia, onde meninas negras que falavam alto na sala de aula eram automaticamente rotuladas como agressivas, e meninas negras que tiravam nota 10 eram sussurradamente chamadas de arrogantes. E meninas negras que ficavam quietas eram simplesmente invisíveis. Então, ela decidiu ser nenhuma das 3 opções e inventou um 4º caminho que ninguém tinha nome para descrever ainda. O celular no suporte magnético do painel vibra pela 7ª vez consecutiva. Marcos, o coordenador jurídico do escritório, um homem que usa gravata borboleta mesmo em reuniões por videoconferência e acredita sinceramente que isso confere autoridade moral além de estética. Ela sabe exatamente o que ele quer dizer antes mesmo de atender, consegue ouvir mentalmente o tom condescendente que ele vai usar. Quer que ela recuse o caso, devolva os honorários já transferidos, assine o distrato e finja que o nome Reginaldo Reis Santana nunca passou pela recepção do escritório Falcão e Associados. A primeira vez que Marcos sugeriu essa estratégia, ele disse que era por questão de imagem institucional do escritório. A segunda vez, mudou o discurso e disse que era por segurança jurídica preventiva. A terceira vez, não disse nada elaborado, só olhou para ela de um jeito que ela conhece desde os 12 anos de idade, aquele olhar que pergunta silenciosamente: "Você tem certeza absoluta que sabe o que está fazendo?" E ela respondeu com um silêncio gelado que ele ainda não aprendeu a interpretar corretamente após 5 anos de trabalho conjunto. Adriana Falcão não devolve caso aceito, jamais devolveu em 15 anos de carreira e não vai começar hoje numa estrada vazia, aos 38 anos de idade. Reginaldo Reis Santana, 41 anos, natural de Campinas, 2 filhos adolescentes, uma esposa que não aparece nas fotografias anexadas ao processo
mas está presente em cada palavra da acusação que o Ministério Público construiu contra ele, apontado pelos promotores como coordenador financeiro de uma célula do primeiro comando da capital na região metropolitana de Araçatuba. Lavagem de dinheiro em escala industrial, associação criminosa qualificada, tráfico de entorpecentes com agravantes. A promotoria quer 34 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Adriana fechou os olhos para esse número uma única vez, só uma, na primeira leitura da denúncia, e os abriu com mais frieza do que antes, com aquela frieza cirúrgica que ela cultiva como ferramenta de trabalho. Ela não defende inocentes por princípio. Nunca afirmou que sim. Ela defende o direito constitucional ao processo penal justo. Defende a Constituição Federal. Defende o que aprendeu na faculdade antes de descobrir que o mundo real tem uma temperatura emocional que nenhum livro de direito consegue descrever com precisão matemática. Lembra perfeitamente da primeira vez que entrou num tribunal como advogada constituída e o oficial de justiça, um homem branco de 50 anos, perguntou automaticamente para quem ela estava entregando o café. Guardou essa humilhação num lugar muito específico dentro do peito, onde as coisas não morrem por digestão natural, só endurecem e se transformam em combustível. E desde então, nunca mais entrou numa sala de audiência sem encher o espaço inteiro com os próprios pulmões primeiro, estabelecendo presença antes mesmo de falar a primeira palavra. Mas há algo nesse caso específico que a incomoda desde o primeiro dia de análise dos autos. Algo pequeno demais para ser classificado como erro grosseiro e grande demais para ser coincidência estatística, enterrado discretamente no laudo de interceptação telefônica na página 47 do volume 3, entre parágrafos técnicos que a maioria dos advogados leria por alto. Uma discrepância temporal que ela pretende usar hoje como lâmina cirúrgica. Esse é o plano meticulosamente elaborado. A neblina na rodovia estadual às 6h43 da manhã não é o tipo fotogênico e romântico que aparece nas páginas de revistas de turismo rural. É a neblina opressiva e claustrofóbica que faz o asfalto molhado parecer terminar exatamente 30 metros à frente. Sempre 30 metros à frente, nunca mais que essa distância angustiante. Adriana está a 89 km por hora numa rodovia onde o limite oficial é 80. Pequena transgressão consciente. A primeira de muitas que ela comete diariamente sem pensar duas vezes. Pequenas rebeldias que mantêm a sensação de controle sobre o próprio destino. O rádio pega uma FM do interior tocando sertanejo universitário e ela não muda de estação porque qualquer coisa melódica é melhor que o silêncio absoluto que a faz pensar demais em coisas que prefere manter guardadas. É então que os faróis iluminam algo inesperado no acostamento de Brita. Um Volkswagen Polo branco completamente parado, 4 pisca ligado piscando no ritmo hipnótico da ansiedade, uma roda traseira direita completamente estourada com a borracha enrolada no aro como pele arrancada de um ferimento. Ao lado do carro, uma figura solitária, uma mulher. Adriana passa direto, já passou completamente, já está 200 metros adiante quando o pé direito aciona o freio instintivamente. Ela para o carro exatamente no meio da faixa de rodagem e fica olhando pelo retrovisor por exatos 4 segundos, que parecem muito mais longos. Depois engata a marcha ré com decisão. Ela vai dizer para si mesma mais tarde que voltou porque era a coisa logicamente correta a fazer. Porque uma mulher sozinha numa estrada, com neblina de madrugada, representa risco objetivo de segurança. Mas a verdade que ela não confessa nem para o próprio diário, é que ela voltou porque reconheceu algo na forma como a mulher estava parada ali. Aquela postura corporal específica de quem está tentando parecer que tem tudo sob controle.
E Adriana conhece essa postura de dentro por experiência pessoal. Usou ela por anos inteiros da própria vida. A mulher ao lado do polo tem aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos cortados em estilo executivo, óculos de grau levemente embaçados pela umidade da neblina matinal. Blusa social azul marinho impecavelmente passada e saia reta cinza chumbo. Roupas formais demais para aquela hora deserta naquela estrada secundária. As mãos estão visivelmente sujas de graxa preta, porque ela claramente tentou trocar o pneu sozinha e não conseguiu completar a tarefa. Há uma expressão muito específica no rosto dela, que mistura exaustão física, vergonha social e uma raiva profundamente contida que ela está fazendo enorme esforço consciente para disfarçar. Adriana reconhece essa combinação de sentimentos também. É a raiva particular de quem está habitualmente acostumado a resolver tudo sozinho e encontrou um problema mecânico que simplesmente não obedece à força de vontade. Adriana já está agachada ao lado do pneu furado antes mesmo de apresentações formais. Abre o porta-malas do próprio carro, pega uma chave cruzada de tamanho maior que carrega metodicamente desde aquela noite em que ficou presa numa estrada secundária às 2 da manhã, voltando de uma audiência em Presidente Prudente, ainda com a roupa social do dia no corpo e sem ter um único número de telefone na agenda que não fosse de cliente profissional ou de adversário jurídico. E ficou ali sentada no banco do motorista, entendendo pela primeira vez com clareza absoluta que ser independente financeiramente e ser completamente sozinha na vida podem ser exatamente a mesma coisa, dependendo da circunstância e da hora da madrugada. Desde então, ela carrega a chave cruzada, e um triângulo de sinalização, e uma lanterna potente, e água mineral. Ela se preparou meticulosamente para todas as emergências rodoviárias que conseguia prever para nunca mais ter que esperar passivamente que alguém parasse por ela. A mulher diz educadamente que não precisa se sujar por ela, que pode ligar para o serviço de guincho da seguradora. Adriana não olha para cima, continua trabalhando no parafuso enferrujado. Pergunta diretamente quanto tempo o guincho demora para chegar naquele interior específico, 1 hora, 1h30, e se a mulher tem audiência marcada ou não tem. Uma pausa carregada de significado. A mulher pergunta com curiosidade genuína como ela sabe que tem audiência agendada. Adriana finalmente olha para cima com um meio sorriso e diz que às 6h43 da manhã, numa rodovia estadual, a meia hora de distância de Araçatuba, vestida exatamente assim, ou tem audiência judicial, ou tem enterro familiar, e a senhora definitivamente não tem cara de quem acabou de sair de um velório. A mulher ri, um riso genuíno e surpreendido, curto, mas autêntico. Como quem não esperava rir naquela manhã complicada e foi surpreendida pela própria reação espontânea. Elas trabalham juntas, em silêncio concentrado. Adriana forçando o parafuso teimoso, a mulher segurando a lanterna do celular porque a neblina densa ainda não abriu completamente. 16 minutos exatos de trabalho pontuado, apenas por respirações controladas, e o barulho distante de um caminhão pesado passando na pista contrária. Em algum momento indefinido, enquanto força o parafuso particularmente enferrujado, Adriana pensa automaticamente no processo que a espera, na página 47 problemática, nos 34 anos de prisão que o promotor quer arrancar. E então, para conscientemente de pensar nisso, e fica apenas com o parafuso frio na mão direita e o chão gelado no joelho esquerdo e o cheiro acre de borracha queimada que mistura com a umidade pesada da neblina, e por esses 16 minutos precisos, ela
Não é advogada criminalista, não é filha de ninguém específico, não é a única mulher negra no corredor daquele tribunal, não é nada que tenha nome social definido. É apenas alguém que decidiu parar quando podia ter passado direto. Quando termina o serviço, Adriana se levanta devagar, limpa as mãos no pano velho que guarda no porta-malas e diz com simplicidade que está pronto, pode seguir viagem. A mulher estende a mão direita com uma pausa quase imperceptível antes de dizer o nome completo. Clara. Adriana aperta a mão sem hesitar nenhum segundo, diz o próprio nome e deseja sinceramente boa sorte na audiência. Vira as costas, volta para o próprio carro, não pede nada em troca, não oferece cartão profissional, não espera agradecimento elaborado. Simplesmente vai embora, como quem faz a coisa certa sem precisar de plateia ou reconhecimento público, porque foi exatamente assim que aprendeu a viver, sem plateia, sem rede de segurança, sem ninguém aplaudindo nos bastidores da própria vida. A mulher chamada Clara fica parada no acostamento de brita, olhando o Honda Civic preto desaparecer completamente na neblina. E por um momento longo, apenas um momento suspenso, ela parece carregar visivelmente o peso de algo importante que ainda não aconteceu, mas que ela pressente que vai acontecer. O Fórum da Comarca de Araçatuba tem exatamente aquele aspecto arquitetônico de prédio público que foi considerado moderno em 1987 e desde então foi lentamente esquecendo que o tempo continua passando ao redor. Paredes bege desbotadas pelo sol do interior, piso de granilite com uma rachadura diagonal no canto direito que todo mundo que trabalha ali aprendeu a desviar automaticamente. Uma recepcionista de meia-idade com o olhar cansado de quem já respondeu exatamente a mesma pergunta administrativa 10.000 vezes em 20 anos de carreira pública. Adriana entra no saguão principal com o passo determinado de quem conhece a anatomia de tribunais, mesmo sem conhecer esse edifício em particular. Não é arrogância pessoal, é necessidade estratégica desenvolvida ao longo dos anos. Ela aprendeu muito cedo que uma mulher negra que entra num tribunal com passo hesitante é automaticamente tratada de um jeito específico e uma mulher negra que entra com passo absolutamente firme é tratada de outro jeito completamente diferente. E nenhum dos dois tratamentos é completamente justo no sentido ideal, mas ela escolheu conscientemente o segundo, porque pelo menos oferece a ilusão psicológica de controle sobre a situação. A pasta de couro surrada no braço esquerdo, os papéis organizados em ordem cronológica perfeita, a mente já focada no argumento técnico da página 47. A recepcionista informa educadamente que a audiência está marcada para a sala 3 e que a meritíssima juíza já chegou ao prédio e deve estar revisando os processos da pauta. Adriana agradece sem parar de caminhar e continua em direção ao corredor dos cartórios. A sala 3 é funcionalmente pequena e despretensiosamente organizada. Mesa central, coberta de processos encadernados, cadeiras de madeira envernizada alinhadas geometricamente. O brasão oficial da República na parede, com uma rachadura fina que atravessa o olho direito da efígie alegórica. 2 policiais militares fardados posicionados discretamente nos cantos. O promotor público, Guilherme Matos, 52 anos, bigode grisalho aparado com precisão militar, expressão facial permanente de quem já presenciou todas as variações possíveis da natureza humana e não se surpreende genuinamente com nada há pelo menos uma década, está sentado do lado esquerdo da mesa, revisando metodicamente suas anotações manuscritas, sem levantar os olhos quando Adriana entra na sala. Reginaldo Santana está posicionado na cadeira do réu. Ele é fisicamente menor do que os autos processuais sugerem na descrição.
A linguagem jurídica de uma acusação criminal sempre faz o acusado parecer maior e mais ameaçador no papel do que aparenta ser na realidade física. Um homem comum de aparência completamente ordinária. Cabelos grisalhos nas têmporas, camisa social branca que alguém da família passou com esperança e cuidado na noite anterior. Ele olha diretamente para Adriana quando ela entra e ela consegue ler com precisão no olhar dele aquela mistura muito específica de alívio e culpa que ela aprendeu a identificar e interpretar ao longo dos anos. O olhar particular de quem sabe que deve alguma coisa importante para alguém, mas não vai revelar exatamente o que nem para quem. Ela responde com um aceno profissional seco com a cabeça, estritamente profissional. O promotor pergunta casualmente se ela veio de carro particular ou de avião comercial. Ela responde diretamente que de carro. Ele comenta que deve ter sido uma estrada longa e cansativa. Ela responde que foi longa o suficiente para chegar aqui pontualmente antes das 9h30. Ele sorri, o sorriso calculado de quem sabe mais sobre a situação do que está deixando transparecer. Adriana reconhece esse tipo específico de sorriso desde os 16 anos de idade. Ela construiu a carreira inteira desenvolvendo técnicas para desarmar exatamente esse sorriso condescendente. Então, a porta ao fundo da sala se abre com autoridade. Ela entra de costas primeiro, empurrando a porta com o ombro direito, enquanto equilibra os papéis organizados sob o braço esquerdo. Quando se vira completamente para a sala, está impecavelmente vestida com toga preta oficial. O cabelo grisalho, curto, penteado com perfeição executiva, os óculos de grau agora completamente limpos e transparentes. Doutora Clara Mendonça, juíza titular das Esguancu da Vara Criminal de Araçatuba. Ela caminha até a cadeira central com a naturalidade absoluta de quem governa aquele espaço há mais de uma década. Senta com postura ereta. Abre o processo principal. Levanta os olhos para fazer uma avaliação visual automática da sala. Promotor, réu, policiais, advogada de defesa constituída e para completamente. Os olhos dela encontram os olhos de Adriana Falcão e param. Um segundo inteiro. 2, 3. O silêncio que se estabelece entre elas tem textura quase física, tem peso molecular. Tem uma história completa de 16 minutos numa estrada com neblina às 6h43 da manhã, que ninguém mais naquela sala sabe que existe ou imagina que possa existir. Adriana não pisca nenhuma vez. Ela sente o calor específico subindo lentamente pelo pescoço. Aquele calor que sempre antecede o momento em que o chão muda completamente de textura sob os pés sem qualquer aviso prévio. E ela conhece intimamente esse calor. Aprendeu ao longo dos anos a ficar completamente imóvel quando ele chega. Porque se o corpo não trai involuntariamente, a mente ainda tem tempo suficiente para continuar funcionando analiticamente. Clara não pisca. O promotor levanta os olhos do processo, percebe que algo indefinido aconteceu na dinâmica da sala, mas não consegue identificar exatamente o que. Reginaldo Santana olha alternadamente para a juíza e depois para a advogada, sem compreender absolutamente nada do jogo silencioso que acontece a 2 metros de distância dele. Então, com uma voz absolutamente controlada e profissional, como quem jamais esteve numa estrada com neblina na vida inteira, a juíza fala: "Bom dia a todos os presentes. Vamos iniciar a audiência referente ao processo número 004782-1-33, tendo como réu o senhor Reginaldo Santana." Uma pausa brevíssima, quase imperceptível, quase nada. Doutora Adriana Falcão, a senhora é a advogada de defesa constituída nos autos? Adriana responde com exatamente a mesma voz, absolutamente controlada e impassível. Sou meritíssima. 2 mundos inteiros de complexidade emocional,
trocados em exatamente 4 palavras protocolares. Elas se olham mais uma vez com intensidade. E naquele olhar cruzado, existe um tratado diplomático inteiro sendo negociado sem uma única palavra pronunciada. A juíza conhece perfeitamente a lei processual penal. Sabe com precisão técnica que deveria se declarar legalmente impedida. Sabe que o procedimento tecnicamente correto seria suspender imediatamente a audiência e remeter o processo para redistribuição a outro juiz da comarca. Porque existe agora, entre ela e a advogada de defesa, um vínculo pessoal que, em tese jurídica, compromete a imparcialidade que a lei exige. Um favor não solicitado. Uma dívida moral não pedida, não cobrada, mas objetivamente existente. Mas ela também sabe, e Adriana sabe que ela sabe, que declarar impedimento formal exigiria explicar publicamente o que, exatamente, que a advogada da defesa trocou o pneu do seu carro de madrugada, que alguém foi gentil numa estrada vazia. Isso constitui impedimento legal? Tecnicamente não de acordo com o código, mas moralmente é exatamente onde as coisas ficam perigosamente complicadas. E é precisamente nas situações complicadas que ambas vivem profissionalmente, cada uma do seu lado de uma linha ética que às vezes parece mais tênue e permeável do que deveria ser. A audiência finalmente começa. O promotor faz sua sustentação oral com a precisão cirúrgica de um homem que preparou esse caso específico durante meses de investigação. Fala metodicamente das interceptações telefônicas, dos depósitos bancários fracionados, dos 22 nomes diferentes que aparecem em ligações registradas com Reginaldo Santana. Fala com a convicção tranquila de quem acredita sinceramente que a condenação já está matematicamente escrita. Adriana escuta tudo sem anotar absolutamente nada. Ela já sabe exatamente o que vai rebater. Já sabe precisamente onde vai atacar a acusação. Olha para as próprias mãos pousadas sobre a mesa. Ainda tem um traço escuro microscópico embaixo da unha do polegar direito, resto de graxa que não saiu completamente quando lavou as mãos no banheiro do posto de gasolina. Ela olha para aquele traço por um segundo e sente algo que não tem nomenclatura jurídica definida. Depois fecha a mão direita e espera pacientemente. Quando finalmente chega a sua vez de falar, ela se levanta com lentidão calculada. Ajusta o blazer grafite, abre a pasta de couro, pede licença respeitosamente à meritíssima e chama a atenção do tribunal para o volume 3. Página 47, o laudo de interceptação telefônica referente especificamente ao dia 14 de março do ano anterior. O promotor franze imperceptivelmente a testa. Pequeno movimento. Quase nada, mas Adriana registrou o movimento. Ela continua com voz firme. Nessa página específica, o laudo técnico afirma categoricamente que a ligação interceptada durou exatos 4 minutos e 32 segundos. Entretanto, o relatório oficial da operadora de telefonia, juntado aos autos no volume 7, página 203, registra a mesma ligação, com duração de apenas 1 minuto e 14 segundos. Uma diferença de 3 minutos e 18 segundos em uma ligação que, segundo a própria acusação, contém a prova mais contundente contra o réu. 3 minutos e 18 segundos de uma ligação podem representar a diferença entre uma condenação juridicamente justa e a destruição completa da vida de um homem. Ela requer formalmente a nulidade dessa prova específica e, consequentemente, de todas as provas que dela diretamente derivam por contaminação. A voz dela não se altera em volume, não precisa se alterar. Ela aprendeu que voz alta demais é frequentemente confundida com desespero, e ela nunca demonstra desespero publicamente, mesmo quando está sentindo. O promotor já está de pé, movido por reflexo profissional. Protesta veementemente. A juíza manda que se sente com uma voz que não pede educadamente silêncio, que simplesmente impõe.
Ele senta imediatamente. E então a juíza dirige o olhar para o processo aberto na sua frente, para a página 47 especificamente. Depois para a página 203 do volume 7. Demora um tempo considerável, muito mais tempo do que o protocolo normal exigiria. E nesse silêncio tenso, toda a sala fica suspensa, sem saber o que vem a seguir, porque a irregularidade técnica realmente existe. Adriana não inventou nada, está documentada ali, em preto e branco oficial, uma discrepância que pode ou não ser suficiente para a nulidade total, dependendo exclusivamente de como a juíza decidir interpretar a lei. Dependendo de onde ela decidir que a lei aponta. E a questão que paira no ar, sem jamais ser verbalizada em voz alta, é esta. Ela vai decidir com base estritamente na lei? Ou vai decidir influenciada pelo peso invisível de 16 minutos numa estrada? A juíza suspende a audiência por 20 minutos para análise detalhada da documentação técnica. No corredor vazio, Adriana está encostada na parede com os braços cruzados e os olhos fechados. Não está descansando. Está calculando probabilidades. Está escutando conscientemente o próprio coração, num ritmo específico que ela reconhece como o ritmo de quando alguma coisa grande está prestes a acontecer, mas ela ainda não consegue determinar se é positivo ou negativo. Ela sempre reconhece esse ritmo particular. Aprendeu ao longo dos anos a não fugir dele. Passos ecoam se aproximando pelo corredor. Ela abre os olhos. É a juíza Clara, agora sem a toga oficial, vestindo novamente a blusa azul marinho e a saia cinza com pequenas manchas de graxa que ainda não saíram completamente mesmo depois da lavagem. Elas ficam se olhando no corredor completamente vazio, com exatamente a mesma qualidade de silêncio da estrada, como se a neblina tivesse fisicamente entrado no prédio e pousado entre elas. A juíza pergunta em voz baixa, apenas para Adriana escutar, se ela sabia quem era quando decidiu parar na estrada. Adriana responde honestamente que não sabia. A juíza pergunta e se soubesse. Uma pausa que tem peso suficiente para as duas sentirem fisicamente. Adriana diz que teria parado exatamente do mesmo jeito. Clara estuda o rosto dela com atenção. Procura sinais de mentira com a habilidade técnica de quem passou décadas inteiras estudando rostos que mentem profissionalmente todos os dias. Não encontra evidência de mentira ou decide conscientemente não encontrar. E Adriana sabe que existe uma diferença enorme entre essas duas possibilidades, mas não vai perguntar qual é a verdadeira. A juíza diz que a irregularidade técnica realmente existe nos autos. Adriana confirma que sabe. A juíza diz que a irregularidade não garante inocência do réu, garante apenas nulidade técnica de prova específica. Adriana diz que sabe disso também. A juíza pergunta quase para si mesma o que Adriana quer que ela faça com essa informação. E Adriana Falcão faz algo que poucos colegas presenciaram em 15 anos de carreira profissional. Ela desdobra os braços, deixa cair completamente a postura de armadura defensiva e fica ali no corredor, como deve ter ficado no dia em que entrou pela primeira vez num tribunal, sem saber exatamente o que estava fazendo ali, mas sabendo instintivamente que estava no lugar certo pela razão certa. Diz que quer que a senhora faça exatamente o que a lei constitucional manda. Nada mais, nada menos que isso. Diz que, se o cliente é culpado e existem provas legítimas contra ele, que seja condenado com base em provas legítimas. Se a prova que existe contra ele foi tecnicamente adulterada, mesmo que ele seja factualmente culpado, a condenação não vai ter sustentação jurídica e não deveria ter, porque é isso que nos diferencia deles. Uma pausa longa. A juíza olha para o piso de granilite, para a mancha de graxa no próprio joelho.
Pergunta quase inaudível se Adriana sabe exatamente quem é o cliente. Adriana responde que sabe quem ele é acusado de ser pela promotoria. Silêncio. Longo o suficiente para ser completamente honesto. A juíza vira e vai embora pelo corredor. Os passos ecoam no granilite rachado. Adriana encosta a cabeça na parede fria. Olha para o teto descascado do corredor. Em algum lugar distante do prédio, uma porta bate. Um telefone toca insistentemente. A vida burocrática ordinária do fórum continua acontecendo em volta delas, como se nada de extraordinário estivesse se desenvolvendo ali. E talvez realmente não esteja. Talvez seja apenas duas pessoas num corredor tentando descobrir conscientemente o que devem uma à outra, quando a vida pessoal atravessa o trabalho sem pedir licença ou autorização. A audiência é formalmente retomada. A juíza entra vestindo a toga novamente, senta com postura oficial, abre o processo na página correta. O promotor está visivelmente tenso, os nós dos dedos esbranquiçados sobre a pasta. Adriana está completamente imóvel, as mãos abertas e relaxadas sobre a mesa, a palma voltada para baixo, os anéis dourados que ela usa no dedo médio e no anelar da mão direita, presentes que ela mesma se deu nas datas que importaram pessoalmente e que mais ninguém sabia que importavam. Reginaldo Santana olha alternadamente para a advogada e ela não retribui o olhar. Os olhos dela estão fixos na juíza. Apenas na juíza. A juíza começa a falar com voz oficial. Diz que após análise detalhada e criteriosa dos autos, o juízo constata a existência de divergência técnica significativa entre o laudo de interceptação de folhas 47, volume 3, e o relatório da operadora de folhas 203, volume 7, configurando irregularidade formal que efetivamente compromete a cadeia de custódia da prova. Diz que, em respeito ao princípio constitucional da legalidade estrita e ao devido processo legal, declara a nulidade da prova produzida pela interceptação referente a 14 de março, bem como de todas as provas que dela diretamente derivam por contaminação. Determina a remessa dos autos ao Ministério Público para a avaliação criteriosa das provas remanescentes e eventual aditamento da denúncia com material probatório tecnicamente independente. A audiência fica suspensa até nova pauta. Sessão encerrada. O martelo bate uma vez e Adriana fecha os olhos por exato meio segundo. Apenas meio segundo. Ninguém consegue ver. O promotor já está de pé com a pasta na mão, sem olhar para ninguém especificamente, saindo da sala com a raiva profissionalmente contida de quem sabe que vai recorrer da decisão, mas sabe também que a juíza não cometeu erro técnico. Fez exatamente o que a lei processual determina. Reginaldo Santana olha para Adriana com algo no rosto que não é exatamente gratidão e não é exatamente alívio completo. É a expressão específica de quem ganhou tempo processual, que não é a mesma coisa que ganhar a liberdade definitiva, que não é a mesma coisa que ser comprovadamente inocente. E Adriana olha de volta para ele por um momento mais longo do que o estritamente profissional exigiria, porque ela é inevitavelmente humana antes de ser advogada, mesmo quando faz o possível para que ninguém perceba essa humanidade. No corredor, Adriana está organizando metodicamente os papéis na bolsa quando a juíza passa por ela caminhando em direção à saída, já sem a toga oficial, com a pasta executiva debaixo do braço. Elas caminham lado a lado por alguns metros sem trocar uma palavra. O corredor tem aquela acústica específica de prédio antigo que transforma qualquer passo em eco multiplicado. É a juíza quem quebra o silêncio. Uma frase única, baixa o suficiente para só Adriana escutar. Diz que teria parado de qualquer forma na estrada. Adriana compreende perfeitamente. Ela está afirmando que teria decidido da mesma forma jurídica, com ou sem a estrada, com ou sem o pneu,
que fez exclusivamente o que a lei determina. Adriana não responde verbalmente, apenas acena com a cabeça. Um único aceno que pode significar eu acredito em você, ou pode significar eu precisava ouvir isso. E talvez sejam as duas interpretações ao mesmo tempo. E talvez não precise ser apenas uma. A juíza vira em direção à própria sala. Adriana continua para a saída principal. No estacionamento, ela para antes de entrar no carro. Fica parada ao lado do Civic com a mão na maçaneta e olha para o céu do interior, que não tem a mesma textura visual do céu da capital. Mais amplo, mais silencioso, com nuvens que não precisam competir espacialmente com prédio nenhum. Ela pensa automaticamente na mãe do avental floral, na porta da casa de grade azul desbotada. Pensa que deveria telefonar mais frequentemente. Sabe que vai pensar isso novamente amanhã, sem necessariamente ligar. Abre a porta, joga a pasta no banco de passageiro, senta, fecha a porta. O celular vibra imediatamente. Marcos, 8ª tentativa de contato. Ela atende. Ele diz urgentemente que precisa que ela abandone esse caso, que o escritório está sendo pressionado politicamente, que os riscos institucionais são grandes demais. Ela diz apenas o nome dele. Ele para de falar. Ela diz que encontrou a irregularidade técnica e fez o trabalho contratado. Desliga sem cerimônia, liga o motor do carro, coloca o cinto de segurança, olha pelo retrovisor e vê, refletida no espelho, a fachada completa do fórum. O brasão oficial, a bandeira nacional parada no ar sem vento, e vê também, no canto superior do espelho, o próprio rosto. O coque que sobreviveu intacto ao dia inteiro, a cicatriz fina na sobrancelha, os olhos que aprenderam ao longo dos anos a não revelar completamente o que existe embaixo deles. Ela olha para si mesma por um segundo que ninguém conseguiria observar de fora, mas que ela vai carregar na memória por muito tempo. Ela vai embora pela mesma estrada, na direção completamente contrária, de volta para a capital. De volta para os processos acumulados, para os dossiês amarelados, para os números de telefone que ela sistematicamente não atende. O rádio pega automaticamente a mesma FM sertaneja e dessa vez ela conscientemente não muda de estação e não analisa o porquê. E no ponto geográfico exato, onde a neblina estava às 6h43 daquela manhã, não há absolutamente nada. A estrada está completamente limpa, aberta, vazia, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse acontecido. Eles sempre perguntam como você consegue defender alguém assim. Como você olha para esse homem e pede pela liberdade dele perante um tribunal. Eu respondo o que aprendi na prática. Eu não defendo especificamente o homem. Eu defendo o processo constitucional. Defendo a ideia fundamental de que se a lei pode ser dobrada arbitrariamente contra o culpado de hoje, ela pode ser dobrada da mesma forma contra o inocente de amanhã. E o inocente de amanhã pode ser absolutamente qualquer um de nós. Pode ser você, pode ser aquela mulher que estava completamente sozinha numa estrada de madrugada, esperando que alguém parasse para ajudar. Pode ser a menina negra que falava alto demais na sala de aula e que todos aprenderam a rotular como problema antes mesmo de saber o nome dela. Pode ser eu. Sempre pôde ser eu. E é exatamente por isso que eu não paro de trabalhar. Por isso que eu sempre retorno. É por isso que eu paro o carro quando vejo alguém sozinho numa estrada com neblina. Porque a lei que eu defendo não é conceito abstrato. Ela tem rosto humano, e eu já presenciei rosto demais sendo sistematicamente ignorado para fingir que não vi. Se você chegou até aqui nesta história, se inscreva no canal e comente qual tema você quer assistir no próximo vídeo. A próxima história já está sendo cuidadosamente escrita, e ela também começa com uma escolha que ninguém viu ser feita.